Olá, abençoados amigos, olá, abençoadas amigas. Eu não exagerei em te chamar de abençoado, de abençoada, até porque você que nos assiste, é claro, você confia, crê naquele que é o grande abençoador, Jesus Cristo, e portanto, Ele é aquele que sempre te abençoará e te abençoará em todas as áreas da sua vida, inclusive você nos assistindo a este programa, o programa Viva a Vida com Paz e Vida. Eu que vos falo, sou o pastor Ideraldo Palharim. Olá, eu sou a pastora Thalita Palharim, aqui ao lado do meu pai. Juntos damos então início a mais um programa Viva a Vida com Paz e Vida, uma realização da Paz e Vida Ministério Zona Sul. E querido, querida, você está passando por lutas, está passando por dificuldades? Levante-se e comece a adorar ao Senhor, não é mesmo, Pai? Porque Deus está pronto para te fazer vencer. Para fazer de você um vencedor. Sim, e tem mais, você pode ter certeza que nós da Paz e Vida Ministério Zona Sul, como Igreja de Cristo, como Igreja de Deus, estaremos sempre em contínua oração por você. E é por isso que a vitória já está estabelecida, já foi dada, entregue pelo nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque nele confiamos e, portanto, nele triunfaremos. Sempre isso mesmo. Com Deus é vencer ou vencer. Se você está tendo um relacionamento com Deus, no centro da vontade de Deus, se você está se alimentando dessa palavra e você tem uma igreja, né, Pai, orando por você, pastores que oram por você, e querido, é vitória certa. E no programa de hoje, você vai ver. O louvor a Deus com a cantora e pastora Thalita Palharim. Ainda hoje, conversando sobre a Bíblia. Participe da campanha de Israel, Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos. Logo mais, já chegaremos no dia 2 de dezembro. E do dia 2 de dezembro ao dia 16 de dezembro, durante todos os dias, inclusive da semana, nós estaremos realizando em todas as igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul a campanha de Israel. Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos. Nós, os pastores da Paz e Vida Ministério Zona Sul, estaremos levando o seu pedido de oração para este monte, o Monte Gerizim, lá em Israel. Este monte é conhecido como o Monte das Bênçãos e lá proclamaremos, pronunciaremos as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Nós vamos assim dizer, recitar. Sabe aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos fala assim: as bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. Eu que vos falo, uma comitiva de pastores, nós estaremos recitando, lendo simultaneamente, ao mesmo tempo, em voz alta, exatamente as bênçãos que estão relatadas aqui no capítulo de número 28, do verso 1 ao verso 14. Eu gostaria que inclusive você as lesse aí na sua casa, porque certamente você desejará e muito que estas bênçãos, elas venham sobre a sua vida. Então não deixe de participar. Nós vamos levantar um altar lá no Monte Gerizim. Vamos colocar o seu pedido de oração, este que você vai retirá-lo em uma das igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul. E nós o levaremos para Israel e lá no Monte Gerizim o seu pedido estará. E antes de orarmos, nós vamos recitar, ler em voz alta exatamente estas bênçãos. E elas acontecerão na sua vida. Logo depois oraremos ao Senhor e esta oração, ela estará sendo transmitida lá do Monte Gerizim para todos os ouvintes
que estarão sintonizados na Rádio Nacional 920 AM aqui em São Paulo, como também os ouvintes da 100.5 FM no Paraná. E quando acontecer desta oração ser transmitida, os pastores aqui em São Paulo, aqui no Brasil, eles estarão em 4 montes diferentes, não só os pastores, os evangelistas, os diáconos, diaconisas, cooperadores, cooperadora, os levitas de Deus, enfim, homens e mulheres de Deus. Nós todos estaremos nos montes orando, clamando ao Deus Todo-Poderoso ao mesmo tempo, simultaneamente. Vai ser um reboliço de Deus na vida de todas as pessoas e as bênçãos serão proclamadas sobre a sua vida. Então não deixe de participar. Do dia 2 ao dia 16 de dezembro, você retira o seu pedido de oração em uma das igrejas da Paz e Vida, Ministério Zona Sul. E depois você o devolve. Você que é de uma outra denominação, você é o nosso convidado a participar. E quando muito, você comparecerá pelo menos em 2 oportunidades. Quando você retira o seu pedido de oração e quando, depois de preenchido, você devolvendo o mesmo. E as bênçãos de Deus, elas serão pronunciadas, proclamadas e derramadas sobre a sua vida. Monte Gerizim, o monte das bênçãos de Deus. Do dia 2 ao dia 16 de dezembro, retire o seu pedido de oração em uma das igrejas da Paz e Vida, para que esteja no Monte Gerizim, em Israel. Em Canaã, Moisés escolheu 2 das mais altas montanhas, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29, a Bíblia diz que as bênçãos serão pronunciadas no Monte Gerizim. E serás que quando tomares posse da terra, deverás proclamar as bênçãos no Monte Gerizim. O Monte Gerizim é conhecido como o Monte das Bênçãos. É neste lugar, em Israel, que o seu pedido de oração vai estar. E as bênçãos de Deus serão proclamadas sobre sua vida. Participe! O seu pedido de oração em Israel, no Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos de Deus. Eu, particularmente, estou absolutamente certo que Deus agirá em seu favor, até porque a Paz e Vida Ministério Zona Sul é uma igreja de oração. E pastora Thalita Palharim, nós inclusive fizemos um breve comentário de que esta igreja estará em contínua oração em favor de todos. E é exatamente este assunto que abordaremos, que conversaremos a partir de agora no quadro Conversando sobre a Bíblia. Pastora Thalita Palharim e amigos telespectadores. Eu faço questão de ler um versículo da Palavra de Deus, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, verso 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Posso ler aqui na versão NVI? Tá bom, é uma outra tradução? É porque eu gosto bastante, olha só. Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quer dizer a mesma coisa, mas de formas diferentes. Mas é que eu gosto dessa palavra. Intensamente. Bom, como é bom a gente ter com é que exatamente contar. isso, Thalita. Inclusive, oramos sempre, e recomendação de Jesus, orai sem cessar, não é? Nós temos que orar sempre e orar intensamente. E orar intensamente não significa também o tempo de oração. Ah, vou orar durante 20 horas, durante 12 horas, não. Estabelecer horário. Intensamente é aquela oração que você faz com confiança.
de que Deus está ouvindo e de que Deus responderá. E quando nós oramos, é claro, nós falamos com Deus em oração. Não buscamos um outro a não ser o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Glória a Deus. E a Paz e Vida Ministério Zona Sul, ela é esta igreja que intensamente, que continuamente estaremos orando a Deus em teu favor. Interessante, Pedro, ele se tratava ser um dos mais destacados homens até então do início do cristianismo. Até porque o Senhor recomendou para Pedro que apacentasse as suas ovelhas. Cuidasse das Cuidasse, ovelhas. enfim, anunciasse as boas novas, pregasse, falasse a respeito do amor de Deus. E Pedro estava realmente incumbido desta missão. E Herodes, o qual inclusive nós já falamos numa certa oportunidade a respeito destes Herodes, este aqui, ele manda matar a Tiago, irmão de João, ambos filhos de Zebedeu, ao fio da espada. Nossa. Ele lançou mãos de alguns para os maltratar. É o que diz aqui, ó. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Ele, quando muito, queria dar fim ao início do cristianismo. E ele perseguia ousadamente a igreja primitiva. Pois é. E endemoniado, usado pelo inimigo, né? Porque, de novo, eu volto a falar, às vezes a gente tem inimigos que são pessoas que são de carne e osso, mas sabendo sempre que esses são usados pelo nosso verdadeiro inimigo, que é Satanás, que desde o princípio, querendo acabar, querendo aniquilar com Jesus e a sua palavra, né? Exatamente. E diz o versículo, e vendo que isso agradará aos judeus, continuou mandando prender Sem também sossego. a Pedro. Não tinha sossego. Mandou prender a Pedro. E o colocou no cárcere e pediu para que 4 escoltas de soldados ficassem dando segurança, não é? De Para olho, que Pedro não saísse, não escapasse do cárcere da prisão. Só que enquanto Pedro lá estava, e de certo imaginava ele, né, pastora Thalita, que o fim o qual lhe caberia agora seria o mesmo fim que Tiago teve, que Estevão teve, que o próprio Senhor Jesus teve, de que ele seria morto e de que não escaparia daquela situação. Só que enquanto lá estava, o que é que a igreja fazia? A igreja orava intensamente pela vida desse homem de Deus, né? Orava, clamava, e Deus jamais deixa de ouvir a oração daqueles que o buscam com sinceridade. E aconteceu algo de extraordinário, que a palavra de Deus nos relata, porque Pedro, quando ele seria entregue para que ele fosse julgado e morto, ele estava dormindo entre 2 soldados. Diz aqui. Você pode ler, está com a Bíblia aí? O que diz esse versículo? Que ele estava, o rei Herodes mandou prender Pedro e acorrentá-lo entre 2 soldados, pretendendo mandá-lo a julgamento por causa de suas crenças. Mas aí os cristãos se reuniram para orar em favor de Pedro. E durante a noite, um anjo apareceu e com segurança, o que ele faz? Ele tira Pedro da prisão, passando pelos guardas que estavam em seu posto. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, no caso, nesta linguagem aqui, né? E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. Ou seja, 2 guardas e Pedro dormindo no meio deles. E 2 outros guardas
a porta Lá da prisão, fora, aham. com a porta trancada, com a porta fechada, para que Pedro não saísse de maneira alguma. Só que quando ele estava nessa situação, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Ou Glória seja, ele a estava Deus. como que algemado, dormindo entre dois soldados. O anjo resplandeceu naquele lugar, a luz brilhou, e o anjo tocou em Pedro e disse: levanta-te depressa. E quando Pedro se levantou, as cadeias lhe caíram das mãos. Aleluia. Que milagre sobrenatural, não, Thalita? Glória a Deus. E Pedro, né, pai, vale ressaltar que ele não ficou intimidado, né? Ele não ficou com medo, ele não estava intimidado pela situação, porque desde que ele se restabeleceu, depois de ter negado a Cristo, ele havia adotado uma postura inflexível, enfrentando os perigos, demonstrando coragem, ousadia, pregando sobre essa palavra que Jesus fora crucificado e ressuscitou e ascender ao céu. E enquanto ele estava na cela da prisão, enquanto ele estava lá, com certeza ele recordava das palavras que Cristo lhe disse em João 21:18, quando Jesus lhe dissera assim, ó: em verdade eu te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará, aliás, para onde não queres. Então Pedro, ele estava acreditando que chegava ali o momento de dar a sua vida por amor a Cristo. Mesmo que fosse para morrer, ele estava ali. Até porque o Senhor Jesus, aí nestas palavras, o alertara Sobre os acerca perigos. dos perigos e do que provavelmente aconteceria com ele. Porque Pedro, segundo os historiadores, ele foi morto crucificado e de cabeça para baixo. E aí diz, né, que o levariam Para onde ele não queria. Não queria ir. De certo que ele não queria uma morte como esta, não é? Mas o Senhor já, em termos proféticos, já dizia acerca do que aconteceria com ele. E lê de novo, eu achei interessante, porque o Senhor Jesus dizia que ele se cingia, ou seja, Antes, né? vestia-se da forma como ele queria, não é? Dá uma lida aí. Querendo dizer que antes ele fazia o que ele queria. Diz, Né? João 21:18, ó. Em verdade eu te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo. Não, para aí. Cingia a ti mesmo, ou seja, você se vestia, colocava as suas roupas, você mesmo assim fazia. O interessante aqui, por isso que eu pedi para que você repetisse essa leitura, porque quando o anjo despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te. Ou seja, coloque as suas roupas agora. Aleluia, Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Aleluia. E saindo o seguia. E olha só, Pedro, do sobrenatural que aconteceu, Thalita e amigos telespectadores, diz a Bíblia: e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele estava, né? É um sonho? Qual que é isso? Exatamente, é um sonho. Ô pai, mas vem cá. É uma visão. O que está acontecendo? Impossível. E o interessante nessa palavra, que às vezes as pessoas não prestam atenção, é que os guardas, estes dois guardas, ficaram petrificados. Você lembra quando você brincava de estátua? Eu lembro. Até um outro tempo, Ana Vitória, ainda mais pequenininha, brincava. Hoje as crianças não brincam tanto de estátua. assim. Né? E quando tocava estátua, a pessoa tem que ficar congelada, petrificada, da mesma forma, quando naquele momento recebeu o toque, não é? Estes guardas, eles ficaram petrificados, eles viraram estátuas, porque eles não se moviam, não se mexiam, não faziam absolutamente nada. E Pedro começou a pensar: espera um pouquinho, eu acho que eu estou sonhando, acho que eu estou tendo uma visão, isso talvez não esteja acontecendo. Mas estava acontecendo. Estava acontecendo. E o Senhor, ele, como você disse, segundo os historiadores, foi morto de uma forma cruel pelo Evangelho. Mas aqui, né, o Senhor
deu o livramento, é que o Senhor enviou os seus anjos, porque não era o tempo, ele ainda tinha muito o que realizar. Tinha mais o que fazer, né? mais tinha o que muito realizar. o que fazer e Deus deu o livramento. E Pai, os estudos, só fazendo aqui uma coisa, os estudos, abrindo um parênteses, diz que durante os tempos bíblicos, estar preso significava ficar confinado a uma masmorra escura, exatamente, claro. úmida, imunda e infestada de ratos. Agora, imagina, para ele dormir como dormira, que até pensara que estava sonhando, é porque confiava muito. Claro, confiava no Senhor. Só dorme no meio da tribulação, no meio da afronta, quem consegue descansar naquele que tudo pode. Eu quero dizer para você, com todas as letras, inclusive fiz um convite há pouco para que você participe desta campanha de Israel, Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos. Convido você sempre, e aqui assim este convite temos feito para que você participe das reuniões de paz e vida. Nós cremos no sobrenatural de Deus, nos milagres de Deus. Deus vai agir de uma maneira tão magnífica, tão portentosa, tão abençoadora, que de repente você vai ficar pensando assim, mas será que isso está acontecendo mesmo? Será que esse milagre de fato se sucedeu, aconteceu? Será que eu não estou sonhando, não? Será que eu não estou tendo uma visão? Não! Deus vai agir de uma maneira extraordinária. Deus agiu aqui na vida de Pedro. E o texto, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E o que aconteceu? Passaram a primeira e a segunda guarda. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Aleluia. Seja qual for a porta que estiver trancada, fechada. Na Paz e Vida Ministério Zona Sul, nós não vamos colocar lá um batente de porta para que você passe por este batente de porta, para que represente para você que todas as portas vão se abrir para você. Não, meu amigo. Nós não vamos fazer isto, mas nós temos fé e convicção de que seja qual a porta que for, que se estiver fechada, ela vai se abrir por si mesma, porque esta vai ser a ordem de Deus para você. O milagre aconteceu e você pode ler aí, pastora Thalita, como Pedro, ele menciona acerca do que aconteceu com ele, versículo de número 11. Sim, aqui em Atos 12, 11, então, Pedro, tornando a si, ele diz assim: agora eu sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Tá vendo que os inimigos esperavam? Foram eles mesmos que se deram mal. O Senhor te livrará de todo laço, Amém. de toda investida do mal. Então, não fique em casa. Compareça na Paz e Vida Ministério Zona Sul, eu que vos falo, pastor Ideraldo Palharim, aos domingos. Espero por você às 10 horas da manhã, como também no horário das 18 horas e 30 minutos, no Portal do Morumbi, na rua Doutor Luiz Migliano, número 1215. Paz e Vida Ministério Zona Sul, lugar de gente feliz. Isso aí. E falando em gente feliz, vamos cantar Bom Dia? Vamos louvar o Senhor. Então vamos lá com a participação do pregador Lu, a música de trabalho, que também faz parte aí da nossa ação solidária de Natal, um bom dia de Natal. Bom, confira agora então e louve Bom Dia! Olá, bom dia para você que está em casa agora, trabalhando, no carro, na escola, na rua. Todos nós vamos ter um bom dia. Falando em bom dia, chegando agora um novo sucesso aqui na programação. Thalita Palharim e o pregador Lu. Bom dia! Não se preocupe, apenas cante, como se hoje fosse o dia em que se cumpriu a profecia. Depois do novo dia, sei que vai ser diferente. Tudo será novo e nada vai me faltar. Depois do novo dia, sei que vai ser diferente. Tudo será novo e nada vai me faltar. Hoje quando eu acordei, todos estavam sorrindo. O dia estava tão lindo. Ao caminhar pelas ruas não vi
vi lixo, não vi fome. Todos me olhavam com ternura e sabiam meu nome. Não escutei sirenes, não havia choro, apenas um coro entoando uma bonita melodia. E a letra da canção me dizia: bom dia, tenha um ótimo dia. Depois do novo dia, sei que vai ser diferente. Tudo será novo e nada vai me faltar. Corações contentes, lábios sorridentes. Mãos para o ar, clima de alegria. Mãos para o ar, clima de alegria. Bom dia, tenha um ótimo dia. Bom dia. Nós esperamos muito por esse dia. Trabalhamos tanto para que ele chegasse. Então me abrace, comemore comigo. Reencontre os seus amigos. Beije seus filhos, vamos beijar seus filhos. Seus avós estão aqui também. Todos que vieram lhe querem bem. Tenha calma, pode ir devagar, pois esse sol não vai se apagar. Poxa, me desculpa. Não, tudo bem. Tenha um bom dia. Mas eu tô tão feliz por hoje despertar. Depois do novo dia, sei que vai ser diferente. Tudo será novo e nada vai me faltar. Corações contentes, lábios sorridentes. Mãos para o ar, clima de alegria. Mãos para o ar, clima de alegria. Bom dia, bom dia, Pai, bom dia, Mãe, bom dia, Espírito Santo. Alô, meus manos, alô, minhas minas, minha família de todos os cantos. Bom dia, crianças, bom dia, Senhor. Bom dia, senhoras, o novo dia raiou. De hoje em diante, todo dia será um bom dia. Depois do novo dia, sei que vai ser diferente. Tudo será novo e nada vai me faltar. Corações contentes, lábios sorridentes. Mãos para o ar, clima de alegria. Mãos para o ar, clima de alegria. Bom dia, tenha um ótimo dia. Bom dia, bom dia. Muito bom dia, patrão. Pode vir. Parou aí. Vamos juntos dar um bom dia de Natal. Tenha um ótimo dia. Bom dia. E vamos juntos trazer um sorriso nos lábios de uma criança. Sabe aquele presente de Natal do ano passado, retrasado? Pois é, doe e faça uma criança feliz. Traga em uma das igrejas da Paz e Vida, Ministério Zona Sul, um ou mais brinquedos que estejam em bom estado de conservação. E vamos proporcionar um Natal feliz para muitas crianças carentes. Colabore com o projeto Ação Social Um Bom Dia de Natal. Glória a Deus, bom dia. Acesse thalitapagliarim.com.br, fique por dentro da nossa ação solidária da Paz e Vida Ministério Zona Sul. Um bom dia de Natal. E www.pazevida.com é o nosso site onde você tem todas as informações. Encerramos mais um programa aqui, Viva a Vida com Paz e Vida, e portanto o que nos resta é nos despedirmos de você. Eu sou o pastor Ideraldo Palharim, me despeço com um forte, apertadíssimo e carinhoso abraço. Fique na bênção. Cuide-se muito bem e viva o Senhor Jesus! E